Dicas de séries, filmes, animações e muito mais! É hoje aqui no Gibizinho! Fala galerinha, eu sou André Giovanella, sejam bem-vindos ao Gibizinho, o seu canal de quadrinhos e coisa arada. E hoje tem coisa arada. Sim, falar daquilo que foi assistido no mês. Então tem dicas do que ver e o que evitar. Então vamos começar com um filme que é lançamento no Netflix, que é o Destacamento Blood. Spike Lee conta a história de 4 veteranos de guerra afro-americanos que voltam ao Vietnã à procura dos restos mortais de seu comandante e de um tesouro enterrado. Então o que acontece quando o pessoal chega lá, esses 4 veteranos aí, tem o David, que é o filho do Paul, de um deles, né? E ele tá lá que ele seguiu o pai, porque o pai é muito louco, né? O pai é loucura total, e daí ele foi atrás pra ver o que o pai ia aprontar. Então ele se une aos outros 4 ali, os veteranos, e se embrenham no meio lá do Vietnã, no meio da selva. Isso pra eles, então, encontrarem esse tesouro. Foi um ouro que eles encontraram na época da guerra e resolvem ir atrás dele lá depois de tantos anos. Bom, o Spike Lee ele dá uma aula de história dos negros nos Estados Unidos, né? O quanto que o governo destrata eles, enfim, eles sempre são a bucha de canhão em todas as guerras, né? No caso, na primeira, na segunda e na Guerra do Vietnã, especificamente, ele fala disso. Fala dos heróis negros também, enfim. Quando que dá uma brechinha, o Spike Lee bota um pouquinho de história no filme. Destaque para as atuações de Chadwick Boseman, o Pantera Negra, que ele é o Norm, né? Esse comandante aí deles. Por Jonathan Majors, que é o David no filme, e ele vai ser o protagonista lá do Lovecraft Country, lá aquela série lá da HBO, mas principalmente destaque pro Delroy Lindo, né, que ele mandou muito bem interpretando o Paul. Vocês vão ver, ele tem uns monólogos nele no filme, assim, olhando direto pra câmera, que é demais, assim, um espetáculo mesmo. Ah, e um outro detalhe também que é bem interessante é que nas cenas de flashback, quando que eles estão na guerra, o ator que tá fazendo eles novo, na verdade não é novo, é o mesmo ator, então é um modo diferente de contar a história. Eles antigamente, eles estão como que eles estão nos dias de hoje, ou seja, é um velhão lá no meio da guerra, e o Chadwick Boseman, que ele tá normal, né? O Norm, ele é novo. E os outros 4 são veteranos mesmo, já na época da guerra. Mas o problema do filme é que ele indica muito o que vai acontecer. Dá pra te descobrir tudo o que vai acontecer no filme conforme ele foi acontecendo, assim. Ele bota uma sementinha aqui, tu já sabe que essa sementinha vai brotar ali adiante. Então, sabe, ele não te dá muitas surpresas no desenvolver do filme. A história fica mais fraca desse jeito. Por exemplo, se for pegar o Infiltrado na Clã, que é do Spike Lee, eu achei muito melhor o Infiltrado na Clã do que o Destacamento Blood. Mas ainda assim, é um filme legal. Eu acho que se você gosta da temática aí, seja de guerra, enfim, é que a guerra não é tão o principal aqui, né? Mas é os conflitos humanos, enfim, essa questão do racismo bem forte. Inclusive tem um boné do Make America Great Again, bosta lá, fica aparecendo no filme toda hora lá. Isso até dá um pouco, enche o saco, né? No meio da história. Mas enfim, ainda vale a pena assistir aí o Destacamento Blood, que tá no Netflix, né? O filme original na Netflix. Outro filme que eu consegui pegar e assistir esse mês aqui foi o Rocketman. Extremamente talentoso, mas muito tímido, o pianista prodígio Reginald Dwight muda seu nome para Elton John e torna-se uma estrela da música de renome internacional durante os anos 70. Para falar de Rocketman, eu vou ser obrigado a comparar ele com Bohemian Rhapsody. Os mesmos motivos que levariam alguém a gostar do Bohemian Rhapsody levariam alguém a gostar do Rocketman, ou seja, a música em si. Inclusive, é o Dexter Fletcher, é o cara que resolveu o filme, lá terminou o filme do Bryan Singer, né, o Bohemian Rhapsody, e aqui ele tá desde o início da produção, então já nota uma diferença muito grande. O Rocketman tem uma história melhor desenvolvida durante o filme do que o Bohemian Rhapsody. A fotografia dele, eu acho que ela é mais impressionante, tem uma cena, por exemplo, que o rapazito tá tocando piano dentro da piscina, que é muito linda. Os atores cantando em cena é uma diferença enorme pro Bohemian Rhapsody, porque lá vocês sabem que era tudo gravado, era playback. Então aqui é bem diferente, além de que todas as músicas elas são interpretadas, ele é praticamente um musical mesmo, assim, aquele de dançarinos ao redor da cantoria, né? E o Bohemian Rhapsody vocês sabem que não foi assim que foi feito, né? Tem os seus momentinhos, mas enfim que aqui ele é um musical mesmo. E talvez agora vocês não concordem comigo,
mas eu achei a atuação do Taron Egerton melhor do que do Rami Malek. Óbvio que o Rami Malek fez um personagem que, ao menos ao meu ver, né, Freddie Mercury, ele é uma pessoa muito mais carismática do que o Elton John, assim, uma diferença enorme. Porém, os perrengues aqui que aconteceu no filme, ele não passou pano, né? No Freddie Mercury lá não conta muito do podre dele mesmo, e aqui conta todos os podres do Elton John, enfim, é bem legal quanto a isso. O problema, pra mim, é que eu não gosto do Elton John. Então pra mim é um filme passável. Eu não conseguiria assistir ele de novo, simplesmente, porque a música é muito ruim, eu não gosto, é muito chata, aquela xaropice lá, aquelas músicas lá. Enfim, se você concorda ou discorda, fica aí embaixo, pode me xingar aí, mas eu não consigo gostar de Elton John, então só lamento aí, um abraço e fica pra próxima. Resgate, que saiu também pelo Netflix, filme original Netflix. O mercenário Tyler Rake acaba embarcando em um resgate perigoso, recuperar o filho de um grande criminoso indiano que foi levado por um traficante do país vizinho, Bangladesh. Esse filme é escrito pelo Joey Russo, né, dos filmes dos Vingadores, e o protagonista é interpretado pelo Chris Hemsworth, o Thor. O filme é interessante ali, né, mas eu acho que tanto pro bem quanto pro mal, ele é muito John Wick. Ou seja, o protagonista também ele é um mercenário, ele é um cara fodão na porradaria, no tiro, nos etc. Também tem seus traumas e ele também sai ali fazendo missões mundo afora e tudo mais. Aqui no caso ele tem uma equipe, mas não chega a ser tão diferente assim do John Wick, né? Por causa que lá também tem lá o Continental e tudo mais. Mas enfim, é um filme bacana, assim, não é um filme extremamente revolucionário. É um filme bom pra quem gosta de porradaria, tiro, soco, né? Essas porra louca aí. Enfim, essas coisas aí que se encontram no filme do John Wick. Quer ver um filme novo, quer ver um filme diferente, já se cansou de assistir os filmes do John Wick, assiste o Resgate, não é tão diferente aí, ainda vale a pena conferir a história. A Invocação do Mal 2, sim, eu não tinha assistido o 2 ainda, né, tinha assistido um há não muito tempo atrás, porque eu não sou desses filmes de terror aí, às vezes eu não tenho uma mistura de xaropice com um cagaço, né, então eu não assisti essas coisas aí. Os famosos demonologistas Lorraine e Ed Warren viajam ao norte de Londres. Lá, eles ajudam uma mãe solteira que cria 4 filhos sozinha em uma casa atormentada por espíritos malignos. Bom, no primeiro filme espero que vocês tenham assistido, eu recomendo assistir também o primeiro. No primeiro filme tem a Annabelle como participação especial e no segundo tem a Freira como participação especial, entre aspas, né? Se você já viu o filme, você sabe o que eu quero dizer com isso. O primeiro filme, da Invocação do Mal, eu acho ele bom, não acho ele tão espetacular assim, mas no segundo, o James Wan deu uma evoluída gigantesca, fotografia, posicionamento de câmera, até a história em si ajuda bastante, mas enfim, que o filme como um todo, agora ele virou um desbunde. Pra mim o filme foi demais, a questão dos efeitos práticos também, enfim, um baita filme, assim, uma aula de direção do senhor James Wan, e esperamos que ele volte para fazer mais desses filmes aí, porque, por exemplo, no Aquaman, o trabalho dele tá legal, assim, mas assim, a diferença para esse filme aqui é um espetáculo total desse cara. Quero ver ele dirigindo mais coisas aí, o senhor James Wan, porque aqui em Invocação do Mal 2 o cara foi um mestre. Between Two Ferns, o filme, que também é da Netflix. Com perguntas constrangedoras e sem nenhuma vergonha, Zach Galifianakis pega a estrada e entrevista celebridades para seu programa de orçamento zero. Se você não conhece o programa ali, o Between Two Ferns, tá no YouTube, procura lá Funny or Die, vocês vão encontrar ali, as entrevistas são demais, uma pergunta pior que a outra, só constrangimento, enfim, o melhor programa de entrevista já feito no mundo. O problema é que o filme tem uma história se passando por trás dessas entrevistas. E essa história é bem da qualquer coisa, né? Que ele tem que produzir alguns episódios aí e entregar lá pro Will Ferrell na série do Funny or Die. E então ele faz um road movie, fazendo essas entrevistas aí pelo caminho. E fica essa história meio porcaria. Mas vale pra conhecer esse programa e ver as entrevistas que tem aí. Inclusive, depois que acaba o filme, tem os erros de gravação e é demais, assim, de chorar, de rir. Mas o filme como todo, ele não passa de bacana, né? Ele não chega a ser tão bom assim. As entrevistas, sim, são demais. Eu acho que se pega e assiste só o programa no YouTube, ainda é melhor. Aproveitei que estava entrando no Amazon Prime Os Três Infernais, que concluía a trilogia do Rob Zombie, que é desses filmes de terror do Rob Zombie,
Zombie, não sei se vocês conhecem. Peguei e já assisti os 2 antigos e assisti esse terceiro também. Então vou falar um pouquinho sobre esses filmes aí do Rob Zombie, começando com A Casa dos Mil Corpos, que é o primeiro longa do diretor. Anteriormente ele só tinha dirigido os clipes da banda dele, do White Zombie, que é meio merda, da carreira solo dele, que também é meio merda, e o clipe de Dreamer do Ozzy, que também é uma música merda. E depois disso, então, ele produziu A Casa dos Mil Corpos. Vamos começar com a sinopse. Um tanque vazio e um pneu furado levam 2 casais por uma estrada de terror até a Casa dos Mil Corpos, um macabro zoológico humano onde um grupo de maníacos coleciona cadáveres assassinados com cortes na garganta ou facadas no peito. Bom, o filme é a mesma vibe do Massacre da Serra Elétrica. Se vocês gostaram daqueles filmes ali da família psicopata que sai matando o pessoal que acaba furando um pneu, acaba se esbarrando lá na casa, né? Então é um filme bem nessa vibe. Esse filme é o primeiro que tem um dos melhores e mais icônicos palhaços do cinema, o Capitão Spaulding, interpretado pelo Sid Haig. E nesse filme também tem o Rainn Wilson, né, que todo mundo conhece como Dwight. Então é um filme divertidinho aí pra quem gosta de filmes de assassinato em massa. E a continuação é Rejeitados pelo Diabo. E é uma continuação que começa exatamente onde termina A Casa dos Mil Corpos, já emenda essa história aqui. O xerife, o John Weedle, totalmente enlouquecido para vingar a morte de seu irmão, decide fazer justiça com as próprias mãos e persegue uma família assassina que está foragida com a ajuda de uma dupla de caçadores de cabeças. Bom, daí já muda um pouco a dinâmica. Não é a família indo atrás das pessoas pra matar, é as pessoas indo querer matar a família. O xerife desse filme aqui é irmão do personagem do policial que morreu no primeiro filme. Então, né, um spoilerzinho se não viu o primeiro filme, mas enfim, não vai mudar em nada. E daí esse xerife usa toda a força policial pra pegar a família Firefly. O bom desse filme aqui é que tem mais participação do Capitão Spaulding, né? No primeiro ele aparece bem pouquinho, aqui ele já é mais protagonista mesmo. Tem um negocinho que tem lá no primeiro filme que nesse segundo aqui eles esquecem que existe, tá? Então se você assistiu lá o primeiro filme, tem um personagem lá, que é o Dr. Satan, que ele não aparece mais, ele apareceu no primeiro, e daí a gente fica até com um pouco de impressão, será que ele existia mesmo? Será que era só uma alucinação? Enfim, o problema é que ele desaparece, no segundo já não fala mais sobre o Dr. Satan. E além do pessoal do primeiro filme, né, o Sid Haig, a Sherry Moon e o Bill Moseley, tem um outro ator que eu acho ele bem interessante, que é o xerife, o William Forsythe. Esse cara, ele fez vários filminhos ali, coisas de participação pequena, e eu acho que ele merecia algo maior. Eu gosto bastante desse ator. E além disso também temos o maior mexicano do cinema, que é Danny Trejo, que por incrível que pareça ele sai do filme vivo. E o último filme dessa trilogia, que é Os Três Infernais. Assassinos enlouquecidos, Baby Firefly, Spaulding e Otis Driftwood desencadeiam um caos sangrento depois de escapar da prisão. Esse filme foi o último que foi lançado dessa família Firefly, né? O ano passado, foi lançado ano passado. E quando que termina o segundo filme, tu pensa que eles morreram. Deu um tiroteio ferrenho lá com a polícia. Mas na verdade eles sobreviveram, foram presos e começa o filme com aquela comoção que aconteceu que lembrou muito o caso do Charles Manson. Quando que prenderam o Charles Manson, teve um monte de gente que foi na TV, enfim, se posicionou a favor do assassino e do clã dele lá. E a mesma coisa que acontece aqui no começo, tem muita gente aí que tá defendendo eles, enfim. O detalhe é que o Otis consegue fugir com a ajuda do irmão dele, um meio-irmão deles que não havia aparecido anteriormente, que é o Winslow. E na hora que ele vai fugir ali da cadeia e tal, tá com a câmera de vigilância ali aparecendo e tal, e ele mata o Danny Trejo, né? Então, ou seja, Danny Trejo não sobrevive mais do que 2 filmes. E quando que o irmão do Danny Trejo lá no México vê isso aí, ele fica de cara, ele quer se vingar dessa família de assassinos aí. O Bill Moseley, que é o Otis, e o Richard Brake, que é o Winslow, eles estão muito bem no filme, a atuação deles é bem legal, mas a atuação da Sherry Moon tá um espetáculo, ela tá muito boa, loucaça total. E esse foi o último filme aí gravado ali, na verdade que foi lançado até o momento, do Sid Haig, que ele morreu. Um grande ator, um cara demais aí, os filmes dele sempre ele é um terror, só de olhar pra ele já dá pra se apavorar. E no mais, é uma opção também pra quem gosta de filmes ali de assassinato e tal, esses aí, de Sexta-feira 13 e tudo mais. E torcer pra que o Rob Zombie, quem sabe, produza mais algum filme desta mesma família.
Para finalizar, duas animações. A primeira é Trailer Park Boys, a segunda temporada da série animada. Se vocês não conhecem, Trailer Park Boys é uma série que vem sendo desenvolvida desde 2001. Foram 12 temporadas em live action, mais 2 temporadas deles fora do Canadá, porque eles são do Canadá, então tem 2 temporadas que acontecem fora do Canadá, mais um monte de filme especiais, e agora a série animada que já tá na segunda temporada. Trailer Park Boys praticamente é uma versão canadense do Cheech e Chong. O Trailer Park Boys nós temos o Julius, o Rick e o Bubbles, que eles também são maconheiro pra caralho, e que no caso eles são mais bandidos, ali metem mais uns crimes aí, e só fazem merda, nunca fazem nada de decente na vida deles. É um negócio interessante, mas eu acho que se restringe mais pro público do Cheech e Chong da vida, assim. Se não é muito a vibe de vocês, não assistam. Pra mim é bacana, a série já teve momentos melhores, né, ali durante esses anos de live action, tudo, mas acredito que ainda pra mim é um bom entretenimento aí, é divertidinho. E pra finalizar, a melhor coisa vista no mês, The Midnight Gospel. É uma série animada do Netflix também, e é um desbunde, muito boa mesmo. Um apresentador de EspaçoCast visita mundos malucos em seu simulador de universo e explora questões existenciais sobre a vida, a morte e muito mais. Bom, esse desenho ele é produzido pelo Pendleton Ward, que é o autor da Hora de Aventura, juntamente com o comediante Duncan Trussell. O Duncan ele tem um podcast que fala sobre esses assuntos, e o Ward ele chamou a atenção dele, esse podcast, e eles entraram em contato, enfim, daí fizeram esse desenho. O que é o desenho em si? Eles pegam um podcast, que daí é um podcast de, sei lá, 2 horas de duração, diminuem, enxugam ele para uns 20 minutos, e daí o Pendleton Ward ele bota uma história ali visual, insere umas piadas ali no meio, mas tá acontecendo uma história muito louca ao redor. No desenho, o personagem principal é o Clancy, ele tem esse simulador de universos, daí ele encarna um avatar e vai entrevistar uma pessoa de um mundo que tá acabando. E daí essa pessoa sempre fala sobre assuntos que são tabu, por exemplo, drogas, morte, claro, budismo, meditação, perdão, são várias coisas. O episódio da magia, por exemplo, é bem interessante. Cara, assim, todos os episódios são muito bons. No começo são temas bem diversificados, depois começa mais a falar sobre morte em si, mas ainda assim é um desbunde, vale muito a pena assistir, tem que assistir, reassistir para pegar a mensagem direito, assim, as pessoas que são entrevistadas são filósofos, são professores, tem um episódio que é com a mãe do Duncan, inclusive no meio do episódio pode estranhar que às vezes o personagem que tá falando com o Clancy não chama ele de Clancy, chama ele de Duncan, que é por causa do podcast, né, óbvio. É muito divertido, é bacana, dá pra pensar muito, não é um desenho pra criança, tá? Inclusive todos os desenhos da Netflix, assim, praticamente todos, né, são para adultos e todos são muito bons, assim, sempre quando sai um desenho novo na Netflix eu vou lá assistir porque eu sei que vai ser uma coisa muito legal. Certo, pessoal? Gostaram das indicações? Deixa aí embaixo o seu parecer aí, se você concorda comigo. Se tiver alguma indicação também já põe ali embaixo. Não se esquece de se inscrever, dá teu like e por enquanto é isso. Um abraço e tchau!